Estou aqui para apresentar meu artigo que foi intitulado como Identificação dos critérios de risco em acidentes rodoviários na BR-232, apresentando uma abordagem quantitativa de apoio à segurança viária. Eu sou Glauber Islan, juntamente com o professor Willames e a professora Bianca Vasconcelos, para a disciplina de Estatística Aplicada. Durante o artigo, nós iremos percorrer seis tópicos que tratam do tema: introdução, justificativa, metodologia, resultados, que tem 5 eixos, que tratam da coleta de dados, análises preliminares, análises estatísticas inferenciais, intensidade do crescimento estimativo futuro e impacto no setor público. E, por fim, a conclusão. No tema da pesquisa, basicamente, nós iremos percorrer os registros de acidentes ocorridos na BR-232 e, com eles, realizar análises estatísticas para entender esses funcionamentos. Na introdução, é importante a gente marcar que a alta taxa de mortalidade global, cerca que acidentes viários eles causam mais de 1 milhão de mortes por ano, dados da OMS. Quando partimos para o Brasil, só em 2024 houve mais de 73 mil acidentes rodoviários federais, um aumento de 7,95 descrito pela Polícia Rodoviária Federal. E o custo elevado que esses acidentes trazem, eles geram cerca de 10 bilhões anuais em prejuízos econômicos e sociais. Quando partimos para a BR-232, ela é uma rodovia estratégica com elevado índice de acidentes em alguns trechos críticos. Por ela ligar grande parte do estado de Pernambuco, acaba que ela fica influenciada por vários critérios. Também é necessária essa análise aprofundada com os fatores estruturais para entender o funcionamento e propor diagnósticos. E como objetivo seria a identificação desses fatores mais influentes na BR-232 com base nesses dados estatísticos. Basicamente, a justificativa vai se dar pela entender esses critérios de risco ocorridos na BR-232 e, através dos dados oficiais disponibilizados pela Polícia Rodoviária Federal dos anos de 2017 a 2024, identificar padrões e relações significativas para realizar projeções. Aqui a metodologia da pesquisa, basicamente, temos 4 tópicos, que será essa revisão da literatura, que vai trazer esse embasamento teórico, coleta de dados, que vai ser basicamente a tirada dos dados da Polícia Rodoviária Federal e a organização dele para os testes, análises estatísticas, que foi tanto a descritiva quanto a inferencial, e a discussão dos dados, que vai trazer essas implicações ao setor público. Então, nós temos a coleta de dados disponibilizados pela Polícia Rodoviária, o recorte temporal da amostra, que foi de 2017 a 2024, e através desse faz as análises gerais com os dados anuais. Depois, fazer a reorganização dos dados em trimestres para poder realizar os testes de normalidades e seguindo com as análises de estatísticas inferenciais, que foi feita correlação, matriz de covariância, análise de variância, que seria a nova, e regressão múltipla. E, por fim, fazer a discussão e identificação dos critérios que destacam a ação do setor público. Aqui, trazendo esses dados coletados da PRF, aqui nós temos os índices anuais desses acidentes. A gente pode ver uma crescente com um pico máximo em 2024, que já vai em mais de 8 mil acidentes por ano. E fazendo essas análises, a gente pode ver como, por exemplo, as zonas críticas de acidentes, como, por exemplo, Morena e Gravatá, que são trechos montanhosos. E só em 2024 eles conteve mais de 1.000 das 8.300 ocorrências registradas pela Polícia Rodoviária. Por ser um trecho montanhoso, então essas áreas de curvas, declives e aclives no período de 2017 a 2024 representaram cerca de 18% das ocorrências. E fazendo essa frequência dos acidentes, é possível perceber que a maioria deles acontece em pleno dia e na presença de sol, como também essa tendência de crescimento, como a gente pode ver, que teve essa 2022, 23, 24 teve os picos de crescimento. Aqui a gente tem algumas análises preliminares com relação ao horário, por exemplo, que pleno dia é o horário que mais acontece acidentes, condições climáticas na presença de sol, distribuição das vítimas. A gente pode ver que as vítimas feridas só em 2024 chegou a mais de 5 mil, quase 6 mil ocorrências, e vítimas fatais em 2024 foram 1.358, mais que o triplo de 2017. Quando a gente parte para os tipos de acidentes, ou então os automóveis, a gente pode ver que os veículos mais frequentes são automóveis e motocicletas, que representam 67% dos registros, e as ocorrências temos colisão traseira, saída do leito carroçável, tombamento e queda de ocupante de veículo, que representam cerca de 55% das ocorrências. Com isso, é necessário fazer análises mais aprofundadas, e partimos para as estatísticas inferenciais, que vai ser com o objetivo de aprofundar. Então, basicamente, foi feita a organização dos dados, que saiu de anual para trimestral,
a definição das variáveis analisadas nos testes, que temos total de acidentes, clima normal, clima adverso, acidentes graves, óbito, hora média e gravidade média. E a partir desses foram realizados testes de normalidade, correlação, covariância, ANOVA e regressão linear para a previsão para o ano de 2025. Iniciando nos testes de normalidade, feitos diagramas de dispersão, que ele demonstra as relações lineares entre as variáveis. Também foi feito o teste de normalidade do Kleckler-Plot, juntamente com o teste de Shapiro-Wilk, que viu que algumas amostras elas não tendiam à normalidade, elas não tinham comportamento normal. Só que com respaldo no Teorema Central do Limite e também com os autores de Devore e Fonseca Martins, que são autores de livros, e esse outro autor, que é de um artigo, esse Coejouli, de 2009, eles trazem esse respaldo que, pelo tamanho da amostra e pelo os diagramas de resíduos eles tenderem à normalidade, poderia seguir para os testes paramétricos, mesmo não tendo alguns critérios normais, porque os testes paramétricos eles proporcionam maior interpretabilidade. Partindo para a correlação, ao realizar a matriz foi possível perceber que clima normal, acidentes graves e totais de óbitos eles apresentavam correlações fortes, então se tornaram elegíveis para as seguintes avaliações. Já clima adverso, hora média e gravidade média mostraram correlações fracas ou moderadas, que não foi interessante, então eles acabaram sendo descartados. Na matriz de covariância, novamente foi confirmado o que a gente viu na correlação. Clima normal, acidentes graves e óbitos apresentaram covariância boa, que confirmou a direção das relações observadas. Quando partimos para a nova, novamente foram realizados os testes foram realizados anuais, então juntou os 4 trimestres e foi percebido que total de acidentes, vítimas graves e óbitos demonstraram diferenças estatísticas significativas entre os anos. Então, a sinistralidade na BR-232 ela não se manteve constante ao longo dos anos, com crescimento nos últimos anos. Também foram realizados alguns testes não paramétricos para confirmação. Então, foi feito esse teste de Kruskal-Wallis, que ele seria o equivalente à ANOVA, que acabou confirmando os dados obtidos na ANOVA, e a correlação de Sperman, que confirmou a correlação positiva e forte para o total de acidentes. E esses resultados encontrados eles confirmam a tendência observada nos modelos paramétricos. Seguindo para a intensidade de crescimento e estimativa futura, que seria a regressão linear, é possível a gente perceber que teve uma tendência média de crescimento de 13% no espaço amostral de 2017 a 2024. De 2017 a 2018 teve uma regressão de 9%, 2020 e 2021 teve um aumento de 40%, e o triênio de 2022 a 2024 ele apresentou um crescimento médio de 17%. E para realizar a regressão linear múltipla para obter os dados dos 4 trimestres de 2025, foi necessário rodar os testes para verificar. Então foi feito o teste de linearidade das relações entre as variáveis, que foi aceito com os gráficos de dispersão, independência dos resíduos, que também foi aceito, homocedasticidade, que também foi aceito, e a normalidade dos resíduos foi feito pelo teste de Shapiro-Wilk e os gráficos Kleckler-Plot. Então, com todos os critérios aprovados, seguiu para a regressão linear múltipla. E obtivemos esses dois gráficos, um que mostra a tendência de crescimento e o outro que estima os valores. Então, a gente pode ver tanto os R quadrado e o R ajustado da regressão, como também pode ter o total de 8.494 acidentes para o ano 2024, que mostra essa tendência de crescimento ela ainda continua. O impacto no setor público basicamente seria os custos. No Brasil, cerca de 50 bilhões eles são o custo anual dos acidentes de trânsito, e alguns critérios eles são necessários de atenção ao setor público, como a sinalização mais eficiente, melhora da condição viária e a fiscalização da via. Que essa fiscalização ela vai impactar diretamente na redução das velocidades, que vai acabar acarretando a diminuição dos acidentes. E quando partimos para a conclusão, temos os fatores associados, que seriam os critérios que podem condicionar um acidente, e a tendência de crescimento, que ela ainda vai se manter a projeção para 2025, as principais causas, que serão essa estrutura da via, o comportamento do condutor, não o clima, e as recomendações, que seriam mais fiscalização para melhor sinalização e análise do estado da via. É isso. Obrigado.